Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, tudo bem? Estou aqui em São Paulo hoje, mas vamos lá trabalhar. Então, é o seguinte, eu vou ler uma pergunta aqui, longa, uma história, e o título do vídeo eu imagino que seja algo meio dramático assim, não sei ainda, mas eu queria pedir de vocês calma, comedimento com os comentários, se possível, tá? Mas vamos lá. Então essa história aqui tem um pouco a ver com o vídeo da normatividade, que é esse aqui, tá errado ser normativo, eu acho, não lembro mais o nome dele, mas acho que é isso. E tem a ver com o vídeo de ontem, que é sobre a família tradicional, os valores, a moralidade, a ética e tal. E aqui uma história específica, vamos lá. Olá Manu, bom dia. Ao visualizar o seu vídeo tá errado ser normativo, decidi te escrever. Primeiramente digo que seus vídeos me fazem realizar uma autoanálise contínua. Esses dias me vi em um debate com alguns amigos referente ao que é certo nas relações. Sou lésbica, assumida apenas para alguns poucos amigos. Família extremamente religiosa, filha de pastores. Eu vivia em um sofrimento desde sempre, pois a preocupação com o que seria certo de se viver e a visão de que isso me resultaria em uma ida ao inferno me trazia um desespero extremo, típico de avaliar possibilidades de suicídio. Com o passar dos anos, acabei aceitando e convivendo com isso, ao ponto de acreditar que tais dúvidas já não eram cabíveis a serem discutidas. Neste ponto, retorno à conversa que tive com alguns amigos, onde apontávamos o que estava errado na sociedade e o que a eles parecia incorreto, como seria o caso de relacionamentos homossexuais. Eles debatiam que por não ser genético e ser inexplicável o porquê de pessoas nascerem assim, isso torna esse comportamento divergente do natural. Tá. Expus que a visão que temos do certo e errado se baseia em nossas crenças ensinadas desde crianças. Logo, encerramos o assunto por não achar um meio termo nos pontos debatidos. O caso é, hoje me vejo pensando se o que sou e sinto realmente não é algo completamente desviante de um comportamento aceitável. Como entender algo que você não consegue explicar e que ao seu redor tem uma explicação simples? É pecado. As perguntas finais seriam: é necessário que haja uma explicação científica comprovada para enfim entender o que sentimos? Se não há uma explicação viável, torna todos os sentimentos desviantes do normal. Até que ponto sabemos o quão afetados somos pelo que foi ensinado desde sempre? Não sei se consegui formular a verdadeira dúvida. A dificuldade de expor e exemplificar os questionamentos é imensa. Agradeço todo o seu trabalho, um beijo para a Flor e para o Martim. Muito obrigado. Bom, vamos lá com calma, por favor, tentar lidar com isso aqui, porque isso toca, obviamente, em pontos muito delicados, né, gente? Então, eu fico sempre preocupado quando Dose Diária vai para campos assim tão sensíveis. Então, vamos tentar lidar com isso sem só jogar pedra nas pessoas, tá? Bom, assim, eu vou aqui falar da minha opinião, do que eu acredito sobre isso e de como eu penso. E isso é só uma opinião. Tá? Só uma opinião, assim como a opinião dos seus amigos é só uma opinião. Assim como qualquer opinião é só uma opinião. Vamos lá. Eu entendo, acredito, que a gente vive em sistemas de crenças, como você falou, culturais, né? Todos nós. A gente está em sistemas de crenças o tempo todo, depende da cultura onde a gente está, da época onde a gente nasce. Então, a maneira como a gente vai experimentar a nossa vida depende desse grande corpo de crenças. Tudo bem. Isso não tem como sair disso, não tem como você sair do sistema cultural, você faz parte desse sistema cultural, né? Então tá, dependendo do sistema cultural onde você tá, os seus desejos são aceitos ou reprimidos de determinada maneira. Então, se você nasce em tal lugar, em tal época, tais coisas são aceitáveis e outras não, né? Então, a homossexualidade, de modo geral, no nosso sistema cultural brasileiro, cristão, é entendida como algo que não poderia ser. Mas é preciso que a gente entenda que isso é só um sistema cultural possível. Em outros lugares, em outras épocas, a homossexualidade não é uma questão. Por exemplo, desse exemplo aqui na Grécia Antiga, a homossexualidade entre os homens era inclusive incentivada como parte do processo pedagógico. Então os homens, junto com o aprendizado
teórico e sobre a vida, eles tinham um aprendizado amoroso com outros homens. Isso era incentivado, então fazia parte do crescimento de um sujeito, a homossexualidade. Só para dar um exemplo, tá? Tem outros milhares de exemplos, mas esse é um exemplo dentro da nossa própria matriz cultural, na Grécia, né? Não é numa cultura outra e tal, é na nossa cultura, só que num outro momento do tempo, né? E também é possível pensar que talvez daqui a 100 anos a homossexualidade seja aceita de uma maneira muito mais abrangente do que ela é hoje. Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas continua em alguns lugares, como os campos mais religiosos, por exemplo, isso sendo um problema. Então é preciso que se entenda isso com calma, né? E é preciso que se entenda que o fato de seus pais pastores ou seus amigos religiosos acharem isso ou aquilo outro, não quer dizer que eles estão contra você, né? Quer dizer que eles acham, eles têm uma crença de que isso é uma coisa errada, né? E aí o problema da crença é que quando a gente está muito investido na crença, e aí em qualquer crença que seja, pode ser a evangélica nesse caso, ou qualquer que fosse, quando a gente está muito investido nela, a gente deixa de perceber que ela é uma crença. Não tem nada de errado em você acreditar nas coisas, em você ter fé nas coisas. Tudo bem, a gente tem fé em milhares de coisas o tempo todo, em coisas que a gente nem percebe. A gente tem fé no discurso, eu tenho fé na ciência, por exemplo. Eu acho que o discurso científico faz algum sentido, eu acho que de fato o avião vai conseguir voar, estou vendo o avião passar aqui, por isso estou falando, então eu acho que tem uma coisa que o ar sustenta e tal. Isso é uma fé em um discurso. O discurso científico, ao contrário de outros tantos, ele tem uma certa vontade de explicação dos fenômenos naturais, né? Então ele formula hipóteses que tentam explicar esses fenômenos, e aí quando essas hipóteses falham, quando elas não explicam mais, ele tenta formular outras hipóteses. Então ele é um discurso que está dado a ser testado na prática. Ele tenta caminhar para isso. Os discursos religiosos não, são discursos narrativas, mitológicas e tal, que propõem explicações para o que não teria explicação, né? Como, por exemplo, a origem da vida, o sentido da vida, a criação divina nesse caso, né? E aí isso é uma narrativa. Em momentos culturais, em outras culturas, são outras narrativas que vão dar conta disso. A gente vive aqui numa matriz cristã no Brasil, mas isso não quer dizer que isso seja verdade. Veja, isso é só uma crença, é um conjunto de crenças. Só que quando a gente está dentro dele, como seus pais pastores, ele parece ser real, ele parece ser a tradução do real. Ele tem a impressão de ser real. E aí é um problema, porque você não consegue dialogar com quem está dentro de um sistema de crença achando que aquilo é o real. Não tem como falar, olha, isso é só uma crença, isso poderia ser outras crenças, você poderia estar em outras crenças, você poderia estar em outra cultura. A pessoa não vai conseguir perceber isso, porque ela está olhando lá de dentro. É impossível para ela, tantas vezes, perceber que aquilo é só uma crença. Ela acha que aquilo traduz o real. E aí é um problema. E aí você não vai ter como desviar isso, né? Mas então você não vai conseguir reconstruir essa visão dela. Então, uma coisa que você vai precisar entender nesse processo é que talvez os seus pais, talvez não, talvez sim, mas talvez eles não vão te aceitar do jeito que você gostaria. E você vai precisar construir outros campos de diálogo com outras pessoas que vão te aceitar. Por quê? O desejo homossexual, bissexual, trissexual, ou qualquer que seja, ele faz parte do que é o humano, né? Aí eu vou falar do meu conjunto de crenças, tá? Eu acredito que nós somos bichos que desejam coisas. Depois a gente vai lidar com a cultura. Depois a cultura, como você colocou, vem por cima e coloca o que pode e o que não pode. Mas nós desejamos, nós temos, como diria lá o Freud, de novo, para voltar a ele, nós temos pulsões, instintos a gente poderia chamar, porque instinto parece animal, né? Mas pensa em instinto, a gente tem desejo, a gente tem vontade de... E essas pulsões, esses desejos, esses impulsos, eles não leem o que é homossexual, o que é heterossexual, eles desejam, são desejos. Os desejos, eles podem estar em formas, exatamente como diria o Freud, em formas ativas ou passivas. Você pode, esse desejo, essa pulsão que a gente tem, esse impulso de, essa vontade de, pra gente dizer, essa vontade de, ela pode se manifestar da gente das mais diversas maneiras, né? Ela pode acontecer de todos os jeitos possíveis, em qualquer um de nós. Desde criancinha isso vai acontecendo. Só que desde criança, a gente, dependendo de onde a gente está, na época que a gente está, a gente escuta, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso pode, isso é bacana, menino gostar de menina, isso é bacana, isso é legal, isso aí você vai moldar os meninos para aquilo, as meninas para aquilo outro. Mas o nosso desejo, às vezes, não cabe nesse molde. O nosso desejo não conhecia esse molde. O nosso desejo, a pulsão, no sentido mais elementar, esse instinto, né, de querer algo, ele não cabe nesse molde. E aí a gente vive uma baita de uma inadequação, né?
o nosso desejo parece não caber no molde cultural, e aí a gente vai sofrer com isso pra caramba. Pra quem tem um impulso homossexual, isso é muito intenso, né? Muito intenso, porque parece que você tá errado. Pra quem tá criado numa matriz religiosa, então isso é mais intenso ainda. E pode ser terrível, e você pode pensar em se suicidar mesmo, como se tivesse algo de muito errado com você, de doente, de pecado. Mas nós somos seres de desejo. Como a gente deseja, cada um deseja de um jeito. Realmente. Isso é meu sistema de crenças, né? Eu acho que a nossa base, a nossa matriz biológica, ela não lê o que é masculino e o que é feminino. Nós somos, como diria o Freud, todos em essência bissexuais, né? Lá atrás, lá atrás, no nosso surgimento como primeiro serzinho lá, tô falando do bebê, a criancinha e tal, somos bissexuais. O bebê não entende. Bissexual no sentido de que tem desejos ativos e desejos passivos, né? Então a gente ali não entende o que é homem, o que é mulher nesse sentido. A gente vai aos poucos se moldando, né? A gente vai aos poucos aceitando estruturas. E várias vezes a gente não vai conseguir caber dentro dessas estruturas nas quais a gente está sendo moldado culturalmente. Bom, mas isso não é pecado. Pecado, bom, eu tenho a ideia de pecado, para mim é muito esdrúxula, né? Realmente é. Dentro da minha matriz é muito esdrúxula. Mas eu diria que a gente pode considerar que se a gente fosse querer dizer que alguma coisa é pecado, eu diria que pecado é você causar sofrimento no outro sujeito por dizer que a maneira como ele deseja é pecado. Isso sim é absurdo, na minha leitura. É gerar sofrimento no outro por dizer que é pecado aquilo que ele sente. O que a gente sente não é pecado, o que a gente sente é o que a gente sente. O que a gente sente pode não estar dentro de uma matriz cultural. Mas essa matriz cultural é só uma maneira de organizar o mundo. Existem tantas outras, né? O problema é que as pessoas não sabem que existem as outras. As pessoas não, por exemplo, como eu disse no vídeo de ontem, não conhecem antropologia, por exemplo. Não sabem que existem outras culturas. Não sabem que o certo e o errado varia de tempo e de lugar, né? Não sabem. Então, cai-se nessa esparrela de achar que o que você acredita é o que é. Não é. E aí você vai ter, então, discussões que têm uma cara científica, então, de onde vem a homossexualidade, você nasce assim ou nasce assado, que na verdade tem uma base religiosa nela, fazendo essa discussão que é pretensamente científica. E é nesse sentido, eu realmente concordo com Freud lá, que somos, no nosso nascimento, bissexuais como função de desejo. A gente não faz essa distinção. A gente passa a fazer depois. A gente passa a entender depois o que é certo e errado. Então, enfim, não é pecado, né? Não tem nada disso, não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com ninguém que deseja, entende? Não tem nada de errado com o desejo. O que existe e aí de novo, e aí o que você vai entender como errado é pensando sobre a sua relação com o outro, com o sofrimento do outro. O errado está nessa medida, não está na medida do que você sente, o errado está na medida da relação, né? Nada do que a gente sente é errado. Isso é muito importante de introjetar. Nada do que a gente sente é errado. Tenha, então, coragem de sentir o que você sente e paciência com você e com quem está em volta de você, porque você vai ter desidentificações, como eu já falei aqui também. Vai ser muito difícil para você conseguir partilhar esses conteúdos com seus pais, por exemplo, ou com seus pares próximos que estão aí nessa matriz religiosa. E eles não são pessoas ruins por não te entenderem, eles só estão dentro de uma matriz, entendeu? Isso aqui é duro pra gente, porque a gente então tem vontade de xingar essas pessoas que estão dizendo essas coisas, porque como é que elas podem ser tão preconceituosas? Porque dentro da matriz delas funciona assim. É um processo de educação mesmo, de conhecimento do mundo, de falar, então tá, então como eu olho aqui é só como eu olho, não é como é. Isso é delicado. Mas então, nós somos todos bissexuais em essência. Eu, por exemplo, e aí alguns vão aceitar a matriz cultural, vão falar assim, então tá, então eu vou ser um menino normativo e tal, como que aconteceu comigo, eu fui por esse caminho. Se eu tivesse nascido numa outra matriz cultural, certamente eu não seria o menino heterossexual que eu sou, eu seria uma outra coisa. Acontece de ser assim comigo, mas acontece de ser assim com você. E não há nada de mais certo em uma dessas situações, entendeu? De jeito nenhum, com ninguém. Então vamos respeitar os nossos desejos, né? Vamos respeitar os nossos desejos, ouvi-los, percebê-los. A mediação do desejo não acontece no lugar onde a gente sente, acontece na relação com o outro. E aí, então você tem que entender como é que você vai
experimentar o seu desejo na relação com o outro. Isso é uma outra coisa, isso é viver, né? Isso é o caminho da vida, nesse sentido, tá bom? Espero ter ajudado, e é isso. Minha opinião, minha impressão sobre isso, tá? Gente, muito obrigado pela interlocução toda. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, talvez ele sirva para alguém, realmente. Comentem aí embaixo, leiam os comentários, vejam onde a conversa vai nos comentários. E se quiserem me escrever só para mim, me mandem pelo direct do Instagram, que lá só eu leio, tá bom? Muito obrigado, até amanhã. Amanhã a gente volta com mais uma questão, com mais uma impressão, sei lá, vamos ver, tá? Tchau, gente!